aí, galera tricolor, tudo bem com vocês? Aqui é Mais Tricolor e você está no canal Mais Tricolor 1902. Aqui se fala do Fluminense com paixão, respeito e opinião. E para vocês que estão chegando, já se inscreva no canal, dê um like e bora pro vídeo. Galera, eu realmente saí do Maracanã irritada ontem, viu? Com esse time que não consegue fazer um gol, não consegue uma finalização. Conseguiu criar várias oportunidades e não consegue fazer gol. Como que vai ganhar um campeonato ou ganhar 3 pontos, ou enfim, o que for que seja, sem conseguir fazer gol? Não tem como, né? Pelo menos a gente não foi vazado, porque 13 jogos atrás a gente sofria gol todos os jogos. Esse, pelo menos, não sofremos gol. Mas vamos combinar que o Bahia também não ajudou um pouco, né, nessa questão, porque ele não pressionou muito, não levou grandes perigos. Eu quero ver quando tiver um time que pressione mais, seja mais ofensivo. Se vai continuar, se a nossa zaga realmente vai dar conta do recado. Até porque Thiago Silva nem começou no jogo, né? Entrou depois que o Freitas se machucou. Isso foi inédito, né? E até que ele estava fazendo um jogo ok, não estava comprometendo e estava com boas saídas de bola, assim, ajudando na construção de jogadas. Daí ele se machuca, aí entra o Thiago Silva, que também sai machucado. Isso é muito preocupante, né? E, sinceramente, o primeiro tempo do Fluminense foi bem ruinzinho, né? Dos dois lados. O time não criou muita coisa, nem Fluminense nem Bahia. Fluminense, o Bahia, na verdade, começou pressionando mais, daí depois parou, o Fluminense começou a dominar mais o jogo. Só que assim, dominar sem objetividade, sem criação. Eu vejo um time não está entrosado ainda, está desorganizado, não tem aquelas jogadas do início do ano com o Zubeldia, taticamente, aquelas jogadas táticas organizadas. Não sei, é um time que parece que está mal treinado, parece que não está nem treinado, não consegue chutar gol, não está entrosado, não tem entrosamento, tecnicamente muito abaixo. Mas é isso, o primeiro tempo, a única chance mais que foi criada foi que, aliás, o Canóbio deu um lindo passe pro Hulk, e o Hulk perdeu um gol inacreditável ali na cara do gol, que ali a gente podia ter feito 1-0. Claramente, assim, foi um gol inacreditável. Aliás, o Hulk perdeu muitos passes, desperdiçou muitos passes, foi muito ruim nesse jogo e ainda perdeu um gol inacreditável. Saiu vaiado, ficou chateado, enfim, mas foi muito ruim. Pra mim, foi um dos piores jogadores de ontem. E aí, segundo tempo, o Fluminense volta melhor, com mais intensidade, indo mais pra cima, dominando o jogo. Só que criando até mais jogadas. Só que um domínio, uma criação, penetrando na área, mas que não consegue ser efetivo na finalização. Aí fica muito complicado. O Fluminense desperdiça muitas chances de gol. Canóbio, outro, que até estava brigando, deu passes bonitos, mostra intensidade, mas perde um gol na cara também. Essa questão dele de finalização, muito complicada. Então, foi no segundo tempo, o time até mostrou uma superioridade ofensiva, mas sem conseguir ter aquela qualidade na finalização. Isso preocupa, porque para quem quer ganhar campeonato, para quem quer ganhar títulos, precisa fazer gol, né? Para quem quer pelo menos permanecer ali no G4, precisa fazer gol. Tem que ter uma regularidade. E sábado a gente já tem o primeiro jogo com o Vasco, jogo de ida. A gente vai ter uma sequência de jogos complicados pela frente. Que já é jogo de ida sábado, de volta quarta, aí tem Botafogo depois, e depois tem também, a gente tem um jogo com Palmeiras, e também Libertadores, né? E desse jeito a gente acaba não confiando nesse time. Como é que um time pode ir pra cima, pode se mostrar? A gente pode ter alguma confiança se não consegue fazer gol? Vai ficar assim empatando? É complicado mesmo. Desse jeito a gente não tem a menor confiança. E o Zubeldia,
a gente reclama, porque muita gente falou assim, ah, mas o que o Zubeldia tem culpa se o time não conseguiu fazer gol? Não, com certeza, nessa parte eu até entendo, mas eu até concordo, mas também o Zubeldia tem que treinar melhor esse time. O que está acontecendo? Tecnicamente também inferior, ruim, não tem ideias táticas, jogadas ensaiadas, a gente não vê um time organizado, entrosado. Então nisso ele tem culpa sim. E não consegue fazer leitura de jogo, não bota a base que a gente está pedindo, muitos jogadores bons da base que ele não bota, não relaciona também. Então, ele tem culpa. Até nas substituições, demorou muito para tirar o Hulk. É isso, né? Agora é aguardar os próximos jogos e a gente fica cada vez menos esperanças. Mas ainda espero que melhore. Vamos ver sábado contra o Vasco como que esse time vai se comportar. E eu fiz, assim, algumas anotações de notas, né, dos jogadores. Bom, é a minha opinião. Aí depois, se vocês puderem também colocar nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam. Aí eu botei assim, Fábio. O Fábio, ele nem trabalhou muito, né? Foi pouco exigido e ele também, quando precisou, fez uma defesa boa. Então, nota 6. Samuel Xavier. Samuel Xavier, eu acho que ele até começou bem, primeiro tempo, teve algumas jogadas ofensivas e tudo. Foi ok, só que quase também entregou no momento ali no jogo, defensivamente. Aí eu dei 5,5. O Ignacio foi o único de zagueiros e tudo, foi o único que jogou os 90 minutos. Como eles não foram tão exigidos assim pelo Bahia, mas pra mim ele mostrou uma segurança no ataque, foi ok, 5,5. Freitas, até que ele tava fazendo um bom jogo, um jogo ok e tudo, não tava entregando, não tava dando mole, tava até tava seguro e também ajudou nas construções. Daí, inacreditavelmente, ele se machuca, né? E entra o Thiago Silva. Aí também, Thiago Silva, não vou nem dar nota, porque o Thiago Silva entra, tá bem, quase marcou de cabeça também, tentou, né, um gol de cabeça, mas se machucou também, isso é muito preocupante, e saiu. Daí, Nonato, aí o Igor Rabelo. O Igor Rabelo, eu gostei até do Igor Rabelo. Ele entrou no lugar do Thiago Silva, né? Também foi pouco exigido, mas ele, inclusive, quase marcou também um gol. Eu dei nota 5,5 pro Igor Rabelo. René, até que começou tentando construir jogadas junto com o Lúcio ali, ofensivamente, que a gente ainda nunca mais tinha visto. Mas depois caiu muito, se atrapalhou no segundo tempo, o pé se atrapalhou com algumas jogadas, para variar. Eu dei nota 4,5. Martinelli, ele melhorou desde os últimos jogos, né? Tentou também 2 finalizações e tudo. Aí depois saiu, nota 6. O Hércules entrou no lugar do Martinelli e ele tentou alguns passes, tentou uma finalização fora. Não foi tão efetivo assim, eu dei 5 para ele. Nonato, pra mim, dos 3, né, volante, foi o que participou menos das jogadas, mas ele conseguiu bloquear algumas defesas, fez um jogo regular, no meu ponto de vista, eu dei 5. Lúcio. O Lúcio ainda não é aquele Lúcio que a gente precisa, né, para criação de jogadas, para ser mais efetivo também no ataque, que ele é mais agressivo. A gente não tá vendo mais esse Lúcio, mas ele eu acho que ainda teve um pouco de melhora perto dos outros jogos, dos últimos jogos que ele estava mais abaixo. Ele até criou mais e tudo, mas também faltou efetividade no terço final. Eu dei 5 pro Lúcio. Savarino eu achei que entrou bem no jogo, tá? Deu mais intensidade pro jogo e tudo. Eu dei 6. Canóbio. Canóbio é a questão que ele tava bem, ele briga, é aquele brigador, ele ajuda na defesa, recomposição, ele corre, mostra intensidade.
mas na hora de finalizar, né, botou até o Hulk na cara do gol, mas depois ele também perdeu um gol, outro gol que ele perdeu também, inacreditável. Esse jogo poderia ter sido uma goleada, né, se eles tivessem melhor finalização, todos eles. Mas, enfim, o Hulk para mim foi o pior em campo. Ele errou muitos passes, perdeu aquele gol inacreditável, não ajudou, não contribuiu com o time e no segundo tempo ainda deu uma melhoradinha, tentou um gol ali de cabeça que foi, se eu não me engano, tentou um gol de cabeça que acho que foi por cima, mas eu dei nota 3 pro Hulk. Cano entrou no final, ele até participou de uma jogada, né? Fez algumas movimentações, também tentou umas finalizações. Eu dei 4,5, mas entrou mais pro final. Soteldo, eu achei que mostrou bastante intensidade, brigou, ajuda na recomposição. Eu dei nota 6. E o Zubeldia, eu dou nota 3. Porque o Zubeldia, ele perdeu, não sei, parece que ele perdeu o time, perdeu o vestiário, eu não tô vendo aquele time que era organizado, que tinha vontade de ir pra cima, que mostrava mais efetividade, mais tática, tecnicamente melhor. Parece que esse time não treina direito, ele é complicado com as substituições, não bota base, aquelas questões todas que a gente já tinha falado aqui, né? E é isso, pra mim, o Zubeldia tinha que sair do Fluminense, sinceramente, eu acho que já deu. Mas e vocês, o que vocês acham? Não deixe de comentar aqui comentar nos comentários da sua opinião aqui nos comentários, que é sempre bom essa troca. Eu fiz esse canal exatamente pra gente ter uma troca, eu acho legal, com respeito, claro. É muito bom, né, sempre a gente trocar ideias e espero que a gente melhore e ganhe do Vasco sábado. Com todos os problemas, a gente tem que ganhar do Vasco. Complicado, se a gente perder, a gente vai ficar muito chateado. Eles têm que, é obrigação eles ganharem do Vasco sábado. E, claro, no sábado e na quarta, né? No final, fechar com chave de ouro, a gente se classificar. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores. Tchau, tchau.